Hoje eu tive uma encomenda de 550 salgados e 2 bolos. Muita gente me pergunta se dá para viver realmente da confeitaria. E eu vou te mostrar quanto eu faturei no único dia de trabalho e se esse pedido paga as minhas contas. E para dar contas de bastante encomendas, eu começo organizando sempre a minha lista. Depois da minha lista, eu já sei o que eu posso começar a fazer. Eu sempre começo, né, gente, pelos recheios. Aí eu tô mostrando os recheios e salgados, mas é claro, se eu tenho bolo, eu começo pelos recheios dos bolos, massas. E nesse dia, inclusive, eu acordei, era 5 horas da manhã, montei os 2 bolos que eu tinha. E aí tava no freezer gelando e já fui fazer os recheios dos salgados, tá? Esses salgados, gente, foi umas encomendas assim bem de última hora, sabe? E quando as encomendas é de última hora que a gente não tem pronto, a gente precisa ser mais organizado ainda para dar conta. Comecei fazendo os recheios para esses salgados. Aqui é frango, né? Aqui tá o recheio de frango, aqui presunto e queijo. E aqui tem um pouquinho de queijo, que eu tenho só uns 25 pastelzinho assado. Assado não, os travesseirinhos de queijo. Bom, gente, e essas são as minhas listas que eu deixei tudo anotadinho da semana. E hoje, né, quinta-feira, eu tenho 300 salgados para uma pessoa aqui. 50 coxinhas, 50 risoles e 50 pastel de carne. E aí os assadinhos, né, 60 pastelzinho assado de goiabada, 50 de frango e 50 de presunto e queijo. Aí tem a torta de 20 fatias aqui, brigadeiro branquinho e chantilly com morango. Essa daqui é para as 8 horas da manhã. E aí tem para outra pessoa, sem salgados, entre risoles, travesseiro de frango com cheddar, pastelzinho assado de frango, mais uma torta 10 fatias para essa daqui, com salgados, um sem salgado, mais uma torta de 10 fatias. Branquinho, chantilly com morango, morango com chantilly. E aí tem mais 150 salgados para uma outra. E tudo cedo, gente. Essa para as 11 horas da manhã, essa para as 10. Não, essa para as 8, para as 10 e para as 11. Aí essa outra aqui é para as 3 horas da tarde. Essa de 150 salgados são risoles, pastel de carne, travesseiro de queijo, travesseiro de presunto de queijo, coxinha e nata de goiabada. E é isso que temos para hoje. Bom, gente, então começo fazendo os pastelzinhos assados de goiabada. Eu sempre gosto de começar pelos assados, porque eles são mais demoradinhos, né? Então, eu faço os assados e depois enquanto eles vão assando, depois eu vou fazendo os salgados fritos, tá? Como eu disse, nessas encomendas eram tudo de última hora e eu produzi esses 550 salgados no dia mesmo, tá? Então, foi toda a produção feita ali no dia, inclusive com os bolos. E essas encomendas, né, como eu mostrei pra vocês, elas eram todas cedo, sabe? Só tinha uma encomenda com um cento e um bolinho pra tarde. E aí consegui gravar um pouquinho do processo, né, gente? Finalizava uma coisa, começava já noutra. Finaliza o bolo, volta pros salgados. E assim vai. Esse bolo aí de 20 fatias, a cliente vinha buscar às 8 da manhã. Então, como eu falei, antes de tudo, eu comecei a montagem dos bolos. Então, sempre eu começo pela montagem dos bolos. Se eu conseguir montar um dia antes, né? É melhor, mas nem sempre eu consigo fazer massa, recheio e montar um dia antes, tá? Então, aí eu me organizo, coloco sempre a parte dos bolos primeiro e depois vou né, pelos recheios dos salgados, massa, modelagem, começo a assar e depois começo a fritar e embalar. Então, são vários processos aí pra gente finalizar uma encomenda. Por isso, gente, que temos que valorizar o nosso trabalho, como eu tenho mostrado aqui nos vídeos, né? Porque é um trabalho que exige bastante organização e pra gente conseguir entregar no horário, porque pontualidade, gente, faz toda a diferença, né? Eu sei que nem sempre a gente consegue entregar super no horário, mas a gente tem que fazer o máximo possível. Esse foi meu vídeo, eu acabei não conseguindo gravar tanto pra vocês, pela correria mesmo, né? Os clientes já estavam esperando, vieram assim, ó, no horário, e eu terminei as encomendas no horário de entregar pro cliente, o cliente já esperando ali na frente, então eu não consegui nem gravar mais pra vocês, só mostrando aí mesmo os bastidores, né, do processo das encomendas. Bom, muita gente duvida, até familiares duvidam de que dá pra viver realmente da confeitaria. O pessoal me pergunta, mas realmente dá dinheiro? Por quê, gente? Porque eu moro aqui eu moro numa casa normal, não tem placa, não tem ponto comercial, não tem nada.
Então não tem como as pessoas entenderem como é que é o processo, como que é aqui as encomendas, né? As pessoas só imaginam ali que, né, vende bolo, né? Ou até já me perguntaram se eu faço uma outra coisa além de vender bolo. E as pessoas não têm noção do quanto que a gente pode faturar num único dia de trabalho. Inclusive, em 2 dias de trabalho, digamos, eu tiro muito mais do que eu ganhava trabalhando fora. Entende? O meu marido trabalhava fora e ele levava o mês inteiro para ganhar o que eu ganho em 2 dias de trabalho. Então, sim, gente, dá para viver muito bem da confeitaria. Não, mas eu sempre falo para vocês que não é algo assim, não é tão simples e não é tão fácil como tudo na vida. Tudo que é na verdade, tudo que é bom é trabalhoso, exige dedicação, exige bastante tempo de nós, exige, né, saber colocar uma boa precificação, né, a divulgação, como eu falo para vocês, organização, que é o que eu mais tenho feito, né, gente, eu tô sempre aprendendo, então a gente tem que estar sempre evoluindo no nosso negócio, não estacionar, nunca achar assim, ó, que tu sabe tudo, nunca achar que tu não tem melhorias para fazer, porque aí tu para de crescer, sabe? Tu fica estagnado no teu negócio, mas quando tu está sempre ali buscando conhecimento, buscando aperfeiçoamento, buscando saber precificar, saber organizar, né? Também investir numa panela, numa forma, investir em coisas que te dão assim, ó, organização no tempo, na tua cozinha, que tu saiba onde vai pegar cada coisa, sabe? É uma das coisas que eu tenho feito muito aqui pra mim. Eu vi que organizar tanto o meu dia de trabalho, né, o que eu vou fazer no dia, quanto a minha cozinha em si, isso me dá mais tempo assim, para eu produzir melhor, né, com qualidade, e até mais tempo para mim mesmo, entende, pessoal? Então exige muito da gente querer estar sempre evoluindo, tá? Eu vou fazer uma soma aqui para vocês da minha lista que está aqui. Eu vou falando para vocês os valores que eu cobrei de cada bolo, né? Porque os salgados aqui está R$130, tá, gente? E aí, como eu botei aí na capa aí, né? Vou falar para vocês como que eu cheguei nesse valor do faturamento, né? Então, eu tinha 300 salgados para uma pessoa, né? Aqui que eu mostrei no início do vídeo. E esses 300 salgados, gente, é 130 ao cento de salgados. E eu vou somar para vocês verem, ó. R$130 vezes 3 dá 390. O bolo de 20 fatias, meu, tá custando R$155, tá? Que era de uma pessoa, que ela veio buscar cedinho da manhã. Esse bolo eu não mostrei pra vocês, eu levantei de manhã, já fiz o bolo, já deixei ele gelando, depois confeitei. Não foi possível mostrar, mostrei só ali pra vocês o bolo já montado. Depois eu tive mais 100 salgados e mais um bolinho de 10 fatias, que era para uma cliente só. Então, ó, 155 mais os 390 da encomenda de 300 salgados, mais os 130 de uns salgados, de um cento, e mais 85 da torta. R$760 só aqui. Aí eu tive uma encomenda de R$1,50, né? Esse R$1,50 ficou R$195. R$195, tá? Meu salgado está 135 e mais o 85 da torta que eu acabei não colocando. Então, gente, ó, R$955 foi o que eu tirei no dia de hoje com todas as encomendas, tá? O bolo de 20 fatias, R$155, o de 10 fatias, R$85. E no total de salgados foram 300, 400, 550 salgados a 130 o cento. Lembrando, gente, é um faturamento, mesmo que seja um faturamento num dia de trabalho, né? Tu vai tirar os teus gastos ali para te saber o teu lucro. É um bom lucro, tá? Então dá para viver da confeitaria e essas encomendas pagam muitas minhas contas, somando com mais as outras. Isso eu estou mostrando apenas um dia de trabalho, né? Imagina tu ter trabalhos assim 10 vezes 10 dias no mês, né? Então faz uma continha aí, tu já vê que dá pra viver muito bem da confeitaria. E como eu falei pra vocês, né, exige bastante tempo, né? Exige bastante aprendizado, exige bastante precificação, organização, tudo isso, mas a gente acaba conseguindo chegar assim, ó, viver, né, ter uma boa renda, né, ter uma vida boa
apenas vendendo bolo e salgados sem ter um ponto comercial na cozinha da tua casa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, deixa um comentário aqui pra mim e até o próximo vídeo. Tchau!